Começar com um dos principais desafios das últimas semanas que está relacionado ou estão relacionados às queimadas, né? Eu gostaria de saber se o estado de São Paulo foi avisado por questões meteorológicas, por outras autoridades, sobre a situação que a gente enfrentaria e quando isso aconteceu. O estado de São Paulo foi muito eficaz no combate às queimadas. O governador, de forma ágil, criou o gabinete de crise, trouxe a participação das Forças Armadas e, de forma integrada, isso é um grande ponto do estado de São Paulo. A gente trabalhou em conjunto com as entidades, com as cooperativas, com o setor privado. A gente agiu de uma forma exemplar para o Brasil todo, Evandro. Nós combatemos agora, no último fim de semana, mais de 2.000 focos de incêndios. A gente teve um profissionalismo de investimento de quase 200 milhões de reais. Contratamos quase 30 aeronaves. Criamos um BI em tempo real para que o poder público pudesse conectar o mais rápido possível com as entidades, com as usinas, por região administrativa. E a iniciativa privada foi essencial nessa parceria. Só a Única nos forneceu mais de 10.000 brigadistas, mais de 1.000 caminhões-pipas. Então, o governo, de forma inteligente, ágil e eficaz, criou o gabinete de crise e não criou narrativas, mas sim ações e resultados práticos. E o governador foi claro. Vamos preservar a vida das pessoas, vamos preservar o meio ambiente e vamos agir para dar suporte aos produtores, às mulheres e homens do campo, que infelizmente muitos perderam tudo. A maior vítima de tudo que aconteceu foi o agronegócio. O maior prejuízo financeiro, o maior prejuízo ambiental, quem mais participou ativamente combatendo foi o agronegócio. E a gente, pela secretaria, está trabalhando dia e noite, com crédito, com moradia, com segurança jurídica, com suporte, um WhatsApp em tempo real para conversar com os produtores. Nós vamos entregar milhões de crédito com taxa de juros zero e 2 anos de carência para pagar, para ajudar aquelas pessoas a recomeçarem a sua vida. Então, São Paulo agiu de forma exemplar pelo dinamismo e pela competência do governador Tarcísio. Mas você já tinha algum tipo de previsão? Vocês ficaram sabendo disso meses antes? Houve algum tipo de previsibilidade ou a situação foi muito também complicada por conta de incêndios criminosos, secretário? Houve sim incêndios criminosos, mas também incêndios acidentais. Não dá para a gente cravar e falar, 100% dos incêndios são criminosos e nem 100% dos incêndios são acidentais. A gente tem incêndio por irradiação térmica e as condições climáticas, Evandro, o fator triplo 30, né? Todo mundo tá cansado de saber. Temperatura acima de 30 graus, umidade relativa do ar abaixo de 30, velocidade, causou no último fim de semana de agosto, fim de semana dia 24 e 25, algo muito forte para o estado de São Paulo. E aí a gente começou a agir com inteligência, com imediatismo, com eficácia e depois isso foi muito bem controlado. As operações agora do fim de semana do dia 14 e 15 de setembro deram uma aula para o Brasil do que é trabalho preventivo, do que é inteligência, do que é integração entre o setor público, o setor privado, cooperativas, entidades, prefeituras, forças armadas. Então o Estado trouxe muitos resultados positivos e a gente quer mais. Nós estamos pleiteando agora mais ajuda do governo federal, crédito do MAPA para os produtores de cana. E quando eu falo produtor de cana, grandes produtores de pequenas propriedades. A gente não quer dar crédito para usineiro. Nós temos 101 mil produtores de cana em São Paulo. 89 mil têm até 100 hectares. Bom, vamos lá. Patrícia. 17 mil reais, gente, para replantar 1 hectare de cana. Só em São Paulo foram 250 mil hectares. Nós somos o maior produtor de açúcar e etanol do Brasil e uns do mundo. Hoje, São Paulo, na balança comercial do Brasil, está em primeiro lugar como exportador, empatado com Mato Grosso. Olha a extensão territorial do Mato Grosso, olha a nossa. Um agro tecnificado, intensivo, correto ambientalmente. Nós merecemos esse crédito para os produtores de cana, para o replantio, porque o prejuízo gerado já está acima dos 2 bilhões de reais. Em São Paulo foram 500 mil hectares. Metade disso, 250 mil, no setor da cana-de-açúcar. Bom, secretário, desculpa, acabei te interrompendo, achei que o senhor tivesse finalizado, então já vou abrir o espaço aqui para a nossa roda de conversa, né? Vai lá, Patrícia Costa, por favor. Secretário, você falou que o agronegócio foi vítima, a gente sabe que é toda vez que há uma queimada, né? Acaba atingindo as plantações, as pastagens, mas também para os ambientalistas, principalmente, ele também é visto como vilão, porque a gente sabe que as queimadas é uma prática ainda comum para se abrir pasto, para lavoura. Como é que a gente faz para transformar essa visão do agronegócio para a gente não conseguir usar essa queimada, mas sim um manejo mais sustentável para que de forma acidental ou não, esse fogo seja controlado ou completamente proibido aqui no nosso país? O que a gente precisa, Patrícia, é mostrar a verdade. O agro não se beneficia em nada com o fogo.
Ao contrário, é só prejuízo. Hoje a gente tem um protocolo etanol mais verde aqui em São Paulo, que foi feito entre o setor privado e o governo do estado de São Paulo, que há mais de 10 anos a gente não tem queimada para colheita de cana. Sim. A colheita hoje ela é mais de 99% mecanizada. Quando tem a queimada, cada dia que passa a produtividade da cana vai diminuindo. Você não consegue tirar o açúcar, porque você muda o processo fisicoquímico da cana. O açúcar hoje é a commodity mais valorizada. Então não é interessante em nada para o setor isso. E a gente tem que mostrar a verdade. Hoje, o setor sucroenergético de São Paulo é o que vai fazer São Paulo liderar o processo de transferência energética no Brasil. A gente tem um pré-sal caipira aqui. Quando a gente fala em cana, a gente fala em SAF, biogás, biometano, etanol de primeira geração, etanol de segunda geração. O mundo está olhando para o setor sucroenergético. E o mundo percebeu, com todo respeito, que o elétrico não funcionou. E a gente não pode deixar de lado esse recurso natural que a gente tem, que é o setor sucroenergético, e agora, com ônibus movidos a biometano e tratores movidos a etanol, o carbon print dessa cadeia vai ser negativo. Hoje a gente já tem, dentro do estado de São Paulo, usinas gerando biogás, biometano, abastecendo indústrias, e isso em breve, com incentivo, com planejamento, São Paulo vai aumentar e vai liderar o processo de transição energética no Brasil e na produção de combustíveis renováveis. Agora, secretário, rapidamente, há um interesse hoje de vocês em separar essas ações que muitas vezes são criminosas do agronegócio em si, né? Porque quando a gente fala do agronegócio, a gente fala em tese de quem está ocupando aquele espaço de maneira correta, cumprindo todas as regras, com ética e trabalhando também com a sustentabilidade. Como é que vocês fazem para poder dividir esses dois campos e não permitir que um interfira em outro, principalmente sobre o olhar que as pessoas têm do agronegócio e dos produtores rurais aqui do estado de São Paulo? Os produtores rurais do estado de São Paulo são ambientalmente responsáveis. A gente é o estado que está mais avançado na regularização ambiental do Brasil disparado. Vamos falar em CAR, Cadastro Ambiental Rural. Vamos falar no Código Florestal Brasileiro. Nós temos aqui 100% das propriedades registradas no CAR. 98% disso já teve uma análise dinamizada pelo sistema. Nós vamos bater até o final do mês 70 mil CARs validados e até o final do ano 100 mil CARs validados. Cada ano que passa, Evandro, a nossa área preservada do estado aumenta. São Paulo hoje tem 25% de área preservada. E quanto mais CAR a gente valida, mais compensação precisa ter, mais termos de compromisso a gente assina. Então, São Paulo está aumentando em produtividade, está crescendo no PIB, está crescendo na balança comercial, mas está crescendo em preservação. E a gente consegue duplicar a produção agrícola de São Paulo plantando árvores. E é isso que a gente está fazendo. Trabalhando com conectividade, que nós vamos expandir, trabalhando com irrigação, recuperando pastagem degradada, avançando na regularização fundiária. Formamos uma nova fronteira agrícola para São Paulo, que é o Pontal do Paranapanema, avançando na regularização ambiental. Nós, a cada ano que passa, aumenta a área preservada de São Paulo. Então, para esses produtores que precisam do CAR hoje para conseguir desconto em financiamento, nós tivemos 6,2 bilhões de operações de crédito não financiadas por incongruências no CAR. Para esses produtores, eles não têm vantagem nenhuma em práticas criminosas de incêndio. Eles são a verdadeira vítima. É só prejuízo. Arrebenta com o solo, com micro-organismos. Ele demora muito tempo para recuperar a qualidade do solo. Ele perde toda a produção dele, como eu disse. É só prejuízo. Depois, para ele reflorestar, uma APP que queimou dele, uma área de reserva, custa em torno de R$40 mil o hectare. Então, para o produtor, é só prejuízo de imagem, prejuízo ambiental, prejuízo financeiro. Nenhum produtor faz isso de forma criminosa. Você quer acrescentar algo, Patrícia? Não, é porque esse cadastro ele é feito pelos produtores rurais e ele tem um crédito ali com juros mais baixos em relação ao mercado, mas não existe nada que regulamenta que ele não tenha participado de nenhum tipo de desmatamento ilegal para conseguir esse crédito. Como é que vocês, a partir desse cadastro, vocês conseguem separar quem está ali plantando de forma sustentável, com manejo equilibrado, ou quem está desmatando de forma ilegal, ou fazendo essas limpezas que a gente também sabe que acontecem. Em todo o Brasil, a cada 4 hectares queimado, um é dentro de uma propriedade privada, principalmente para pastagem. Então, assim, não dá para a gente desvincular também totalmente o que acontece em relação aos incêndios do Brasil com o agronegócio, né? O CAR é o raio-x ambiental da propriedade desde a existência dela. Lá a gente sabe exatamente, pelo Código Florestal Brasileiro, que é a Lei 12.651 de 2012, como o produtor está atuando em relação à sua reserva e à sua APP. Aqui em São Paulo, como eu tenho dito,
cada dia que passa com mais CARs validados, a gente aumenta a nossa área preservada. Alguns podem aplicar o artigo 68, que para Mata Atlântica é 1965 e para Cerrado 1989. Outros precisam compensar para chegar nos 20%. Ele tem 20 anos para fazer isso pelo Código Florestal. Então, nós temos hoje, dentro do Estado de São Paulo, um exemplo no que fazer em relação ao CAR. Outros estados do Brasil e comissões internacionais estão vindo aqui ver o que a gente está fazendo. Nós estamos prontos aqui para implantar o Código Florestal brasileiro. E estamos evoluindo muito nisso, com inteligência artificial. Estamos para soltar o nosso manual de compensação em unidades de reserva e parques estaduais. A gente soltou uma resolução que propriedade até 4 módulos fiscais sem passivo ambiental, eu consigo dar o aceite pelo produtor no diário oficial, que é uma das grandes dificuldades. Falta o produtor entrar para dar o aceite, para ver a devolutiva da nossa análise. Então, a gente está trabalhando dia e noite em parceria com o Ministério Público, com a Corregedoria do Estado, com as entidades para São Paulo, em breve, ser o primeiro estado do Brasil com 100% dos CARs validados. Isso é um legado ambiental e fundiário para próximas gerações. Vai lá, David. Bom, secretário, em relação também ao diálogo com o governo federal, porque o estado de São Paulo foi um dos mais prejudicados realmente, aumento de 800% em relação às queimadas só no mês de agosto. E hoje, nessa segunda-feira, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, falou sobre a criação de um órgão específico que trata, um Conselho Nacional de Mudança Climática. E aí, algumas questões que geram culpabilização, né, daqueles que provocaram as queimadas, só que o Congresso já se manifestou também que não é possível fazer uma regulação. De que forma que está esse diálogo, de que forma também que o governo federal tem acompanhado, tem prestado apoio ao Estado de São Paulo e, na visão de vocês, tem contribuído também? A Força Aérea Brasileira ajudou muito o Estado de São Paulo no momento de necessidade, uma articulação do nosso governador. Que foi naquele primeiro incêndio mais catastrófico lá, perfeito. Né? Uma articulação do Tarcísio e ele é muito articulado. Agora, quando a gente para pensar no governo federal, algumas declarações da ministra me assustam. Por exemplo, ela falar em terrorismo climático, comparar os incêndios e as queimadas aos atos do 8 de janeiro. De onde ela tirou isso? De fatos efetivos, de ajuda do governo federal, de resultados entregues. No governo Bolsonaro, o ano que mais queimou 3,3 milhões de hectares. Esse ano a gente já está chegando em 6 milhões de hectares no Brasil. A Amazônia está pegando fogo há quase 90 dias. O presidente foi para lá há 5 dias. O que o governo federal entregou de resultados? Eu vejo discursos e narrativas sendo criadas, uma cortina de fumaça realmente, para esconder a falta de eficácia e eficiência do governo federal. Porque o fogo ele acontece todo ano. A gente tem que estar preparado para isso. Como a Austrália se prepara, como o SFS se prepara nos Estados Unidos. E a gente tem que estar preparado para isso aqui também. Agora, na época do Bolsonaro, a culpa era dele e dos bolsonaristas. E agora, de quem é a culpa? Mas o que o Estado de São Paulo também fez de diferente em relação a esse aumento todo de queimadas? O governo federal. O Estado reagiu de forma muito rápida, colocou 200 milhões na mesa em equipamentos, criou BI, criou inteligência, fez parceria com cooperativas, com entidades, com iniciativa privada, locou 30 aeronaves, trabalhou de forma preventiva, reagiu muito rápido ao problema. Não ficou procurando culpar alguém, mostrou resultado na ponta, que essa é a função de um gestor público. Entregar resultados para o povo, não importa quem é o culpado. Agora o produtor precisa de crédito para recomeçar a vida dele, precisa de segurança jurídica para provar que ele foi vítima de incêndios, não foi ele que causou isso, precisa de suporte, e é isso que nós estamos fazendo, um conjunto perfeito e harmônico de todas as secretarias do governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, isso de forma articulada com a iniciativa privada.